Este podcast é uma produção Reverber. Olá, ouvintes, bem-vindos mais uma vez ao seu podcast sobre as ciências humanas, o podcast do Historiante, que está sempre aqui com a casa aberta para receber você e alimentar os seus ouvidinhos com debates interessantes, instigantes e repletos de informação sobre as ciências humanas, em especial a história, que guia aqui as nossas reflexões. Bem-vindo ao programa da terça-feira, nossa querida Minipédia. Estou aqui, eu, Pablo Magalhães, com os meus colegas de Minipédia de sempre, o senhor Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? E a senhora Joyce Oliveira. E aí, gente, tudo bom? Eu sou uma senhorita. Senhorita. Tudo bom, senhorita Joyce Oliveira. Pega senhorita. Isso aí. Estamos aqui reunidos para mais uma vez trocar uma ideia sobre um assunto bem interessante. E hoje a gente vai trafegar pelos caminhos da Ásia. Vamos desembarcar no Japão e acompanhar um momento bastante complicado, conturbado da história japonesa. Segurem os seus chapéus, porque é uma história bastante triste, né, seu Kleber? Quem for acompanhar, eu vou avisar logo o seguinte, aqui vai ter spoiler, viu, gente? Se vocês quiserem assistir sobre esta animação, vocês vão primeiro dar um pause aqui, assistem a animação, depois vocês voltam. Mas com certeza, quando vocês assistirem, vocês vão precisar de lencinhos para enxugar as lágrimas. Aí vocês só vão precisar dos ouvidinhos para acompanhar aqui esta minipédia. Pois é, estamos aqui para trocar uma ideia a partir do filme Otaru no Haka, ou O Túmulo dos Vagalumes, uma obra do Estúdio Ghibli. Pra quem curte anime, você deve conhecer o Estúdio Ghibli pelas suas obras, por exemplo, Meu Amigo Totoro, entre outras várias maravilhosas, né? A gente vai hoje trabalhar sobre essa animação que é quase impossível de você encontrar por uma questão de distribuição deles, porque eles só lançaram em DVD e tal, mas que a conectividade nos permitiu e nos agraciou com a versão dela colocada lá no YouTube. Então você já pode assistir, não precisa comprar com o preço astronômico que está sendo vendido o DVD deles aí na internet, dá para assistir no YouTube. Mas antes, vamos para os nossos recadinhos. Você que acompanha toda semana a gente aqui e os seus ouvidos estão sempre sendo agraciados com nossas vozes e você acha as nossas vozes legais, aveludadas e bonitas, saiba que você pode nos ajudar a produzir conteúdo na internet. Você sabe que em tempos de obscurantismo, a produção de conteúdo independente é a forma mais democrática e mais revolucionária de manter o conhecimento lá em cima, né? Jogar a bola do conhecimento lá pra cima. Então, se você pensa como a gente, se você acredita nessa nossa produção, considere ser um apoiador no apoia.se/historiante, né, seu Kleber? Isso mesmo. E para você ser um apoiador do Historiante é mais barato que 6 suquinhos em pó de morango. É com apenas R$4. Viu, gente? R$4, que aí é 4 suquinhos, aquele de pozinho, o mancha pulmão. Que suco? O que suco? Que suco? Paga nós. E com esse valorzinho de R$4 aí, que já está congelado há vários meses, anos, décadas, com esse valor você vai estar contribuindo aqui com o Historiante, com essa grande família que informa vocês em podcasts, canal no YouTube, site, aplicativos, enfim. Com R$4 você vai estar contribuindo nessa difusão aí do conhecimento e também vai fazer parte do nosso grupo secreto no Facebook. E também tem outras vantagens, como o sorteio mensal de livros. Pois é, o desejado sorteio mensal de livros. Mesmo que os correios estejam com problemas nesse tempo, saiba que a gente vai postar e vai atrás para que você receba o livrinho sorteado. Nos últimos 2 meses nós sorteamos aqui a querida Cibele Schneider, um grande abraço. Ela recebeu o livro Essas Verdades da Jill Lepore, nós enviamos para ela. E também foi sorteado Marcelo Raulino,
que recebeu o livro Os Mitos da Segunda Guerra Mundial. Marcelo Raulino recebeu, né? Nós enviamos para ele, foi o último sorteado do mês. E esse mês vamos ter mais sorteio aí, vai ter livrinho bacana sendo sorteado para vocês. O livro é 10 histórias para tentar entender o mundo caótico. É um livro escrito pela Ruth Manus e pelo Jamil Chad. É um livro interessantíssimo, com debates instigantes sobre o mundo contemporâneo, e ele pode ser seu, basta você ser um apoiador, uma apoiadora lá no apoia.se/historiante. Vamos lá para o nosso conteúdo agora. Seja revolucionário, nossa própria evolução, viu? Eu diria Sound System, Cidade Verde. Isso aí. Entre os dias 9 e 10 de março de 1945, em 2 noites, 334 bombardeiros B-29 fizeram chover fogo sobre a cidade de Tóquio, que era uma das mais densas do planeta na época. 500 mil de bombas, quase, né, em torno desse número aí, incendiárias, atingiram Tóquio numa operação chamada Meeting House, né, talvez o pior de todos os bombardeiros aéreos que aconteceram nos últimos anos, pelo menos no século XX. Entre 70 mil a 122 mil pessoas, entre 80 mil e 140 mil vítimas fatais foram feitas, provavelmente um número superior aí, em média, do que as vítimas da bomba atômica em Hiroshima. Esses bombardeiros, eles eram uma prática feita pelas forças aliadas, eram ataques aéreos organizados pelas forças aliadas no Japão durante a Segunda Guerra Mundial, durante aquilo que nós conhecemos como a Guerra no Pacífico. Várias cidades japonesas foram vítimas desse ataque, matando quase 900 mil pessoas, uma vasta destruição empreendida aí pelas forças aliadas, americanos, ingleses e a República da China, que era adversária dos japoneses, né? Entre 1942 e 1945, esses ataques foram constantes, eles aconteceram muitas e muitas vezes, o que forçou os japoneses a tentarem desenvolver táticas de resistência e de proteção. No caso, os famosos abrigos antiaéreos. Eles não ocorreram apenas na Europa. No Japão também eles tiveram que ser construídos, em especial a partir de setembro de 1940. Por que eu estou falando isso? Porque nós assistimos um filme muito tocante chamado Otaru no Haka, ou O Túmulo dos Vagalumes, que conta um pouquinho da história desses bombardeios, né, a partir da perspectiva de 2 órfãos. Deixa eu ver aqui. Seita. Isso. Seita e sua irmãzinha Setsuko. A gente acompanha esse processo a partir, né, das cores e da adaptação feita de um filme que é chamado Otaru no Haka, né, de Akiyuki Nosaka, e produzido aí pelo estúdio Ghibli. A história é muito tocante, é muito triste e ela é a base dos nossos debates hoje. Aí eu queria começar, né, você professor que tem dificuldade, por exemplo, de trabalhar o horror da guerra, né, o Otaru no Haka, o Túmulo dos Vagalumes, ele é um recurso que é muito bom, viu, que você quiser usar, porque ele justamente trabalha, primeiro, que é uma contranarrativa, né? Que a narrativa que a gente conhece geralmente é a narrativa do Ocidente. Então, essa narrativa é uma narrativa do Oriente. Você tem outra perspectiva do que é, né, a guerra pela vista dos japoneses, mas não aqueles japoneses que estavam diretamente envolvidos no conflito, né? Está falando de civis e falando especificamente das crianças, né? Então, aí, para essa faixa etária, geralmente chama atenção bastante, né? Para trabalhar com eles, um filme que fale também a partir desse ponto de vista. O que eu achei bastante interessante foi isso, né? Tomar o ponto de vista das crianças
sobre o que a guerra significa para elas, né? E esta animação, ela traz muito dessa questão que ocorreu no Japão, porque quando falamos, já pegando até um gancho da professora Joyce, quando se fala de bombardeios ao Japão, só vem em mente o bombardeio contra Hiroshima e o bombardeio contra Nagasaki, que foram os ataques nucleares. Mas o Japão ele foi devastado por vários bombardeios incendiários. A história de Otaru no Haka, ela se passa em uma cidade também que foi bombardeada. Tóquio foi bombardeado, foi dizimada a população de Tóquio em bombardeios incendiários. A Otaru no Haka se passa em Kobe, também que foi devastada por bombardeios incendiários. E tudo isso era algo que os aliados, eles até sofreram muitas críticas posteriormente, após a Segunda Guerra Mundial, por causa da utilização desses bombardeios incendiários, tanto na Europa contra a Alemanha, como também contra o Japão, de bombardeios incendiários contra áreas residenciais. Este bombardeio, que é retratado em Otaru no Haka, você vê que não é um bombardeio com explosivos. Os aliados, eles se aproveitam exatamente das construções japonesas, que são basicamente de madeira e papel. E aí eles jogam artefatos incendiários. Tanto que se você for assistir a animação, esse anime, quando você for assisti-lo, você vai ver no primeiro momento o bombardeio, parece que estão jogando gravetos incendiários, pequenos tubos, só que aqueles tubos eles têm um componente altamente inflamável, e quando eles se detonam, aí vem o incêndio. E os aliados, principalmente os norte-americanos, no caso do Japão, se aproveitam muito dessa estratégia, principalmente para causar uma grande devastação, porque esses bombardeios incendiários eles sempre resultavam nas chamadas tempestades de fogo, que é quando tem um grande incêndio que não tem mais como combater e ele acaba literalmente sugando todo o ar de uma determinada região. Outra coisa que também é bem retratada nessa animação, porque no primeiro bombardeio que vem demonstrando, dá para perceber realmente as pessoas tentam fugir para abrigos subterrâneos, mas eles muitas vezes não conseguem, porque a temperatura vai matá-los. Mas aí os nossos dois irmãos, Seita e Setsuko, eles não estão em nenhum abrigo em uma cidade, eles buscam abrigo em outro local. Mas aí vem uma historinha antes deles chegarem neste abrigo onde se desenrola, digamos, uma parte mais dramática da história. É bom a gente falar um pouquinho sobre o enredo mesmo, né? O filme começa em 1945, 21 de setembro, já depois do final da Guerra Mundial, e aí o Seita tá lá na estação de trem, na cidade de Kobe, enfim, morrendo de fome, né? E ele acaba morrendo de fome. E aí um zelador vai mexer lá nos pertences dele, vai encontrar uma lata de doces. Essa lata de doces é fundamental compreender, porque ela é um elemento que cria um elo entre o Seita e sua irmã Setsuko. E aí ele joga fora, né? Esse zelador joga fora a caixa, e aí aparece o espírito da Setsuko, que já havia morrido, né? Acompanhado aí de uma nuvem de vagalumes. E aí o espírito do Seita se encontra com a Setsuko e eles entram no trem. E aí as histórias vão se passando. Alguns meses antes, a casa deles tinha sido bombardeada nesses bombardeios americanos. E os irmãos saem juntos, só que a mãe deles acaba tendo ferimentos gravíssimos e morre. E eles vão morar na casa da tia, salvo engano fica em Tóquio a casa da tia, e ela vai, né, recebê-los, só que ela não vai recebê-los de bom grado, me parece. Ela meio que tem certo interesse naquilo que a família dele recebeu, porque o pai deles é militar. E aí até o Seita leva as coisas, né, que eles recebiam, os alimentos, e a tia recebe, fica toda, né, olha só, é assim que os militares são tratados. Só que aí aos poucos ela vai tratar os irmãos de uma forma muito ruim, né, até que aí eles tomam a decisão de sair pra, enfim, atrás de comida e tal, porque eles não querem mais ficar ali debaixo das asas da tia. Inclusive tem uma questão lá de um dinheiro que a mãe dele tem, tá na conta, que eles usam, mas que não vai ser o suficiente
porque algumas outras coisas vão acontecer. Quando a gente fala sobre os bombardeios no Japão, a gente tem que entender que a partir de 42 a gente vai ter o primeiro deles registrados, que vai ser o ataque do Little. O ataque do Little, ele é uma resposta direta ao ataque que os japoneses tinham feito em Pearl Harbor. E aí o tenente-coronel James Harold Doolittle, ele vai organizar esse contra-ataque em 18 de abril de 42, e aí a gente vai ter, né, recorrência nesses ataques, e aí a gente vai ter outras operações que vão ser empreendidas e que vão devastar as cidades japonesas, em especial Tóquio, né? A gente vai ter alguns bombardeios, não vai ser apenas um, vão ser alguns em Tóquio, né? Alguns em Tóquio. Então, por exemplo, em 42, né, desse primeiro bombardeio, foram 16 bombardeiros que vieram, os B-25 Mitchell, que sobrevoaram a região e jogaram lá essas bombas incendiárias que o Kleber falou. Em 17 de novembro de 44 veio mais um ataque pesado, né, com aviões B-29, e em 25 de fevereiro de 45 foram 174 aviões que deram uma prévia da destruição que eu mencionei aqui no início da minipédia, que eles vão atacar Tóquio e vão arrasar 260 hectares da cidade, né, o equivalente a 364 campos de futebol. Essa operação que eu acabei de falar, né, logo depois da operação do Little, foi a operação Meeting House, que foi, enfim, uma operação muito forte e foi a última que aconteceu em Tóquio. 3.925 hectares foram destruídos pelas bombas que foram jogadas. E aí, por conta das casas serem feitas de madeira e papel, elas, né, pegaram fogo rapidamente. Em cerca de 1 hora mais ou menos de ataque, 90 mil corpos estavam jazendo pelas ruas. As imagens são muito fortes. Eu aconselho você, se tiver um coração fraco, se tiver aí um certo repúdio a essas imagens, não veja, porque é desolador. Mas se você é curioso e quer ver, as imagens já estão em domínio público, mas são muito, muito fortes. Uma das questões, né, que para mim também foi importante, já que o anime ele fala do ponto de vista das crianças, né, obviamente há um conflito, porque os adultos querem que as crianças se comportem como adultos, né? E aí você está falando de pontos da vida diferentes que constroem memórias diferentes, né? Quem for assistir o anime vai entender mais ou menos o que é que eu estou falando, mas, por exemplo, eu queria citar a questão das balinhas, né, que o Pablo já falou. O fato de existirem as balinhas, né, do sabor doce da balinha, ela vai trazer, no caso para Setsuko, né, essa questão dessa infância que ela não está tendo. Quando a gente trabalha essa questão de memórias da guerra, de guerra a partir de elementos que não são os homens especificamente, né, no caso de mulheres, no caso de crianças, né, de idosos, você encontra outros elementos nessas memórias que vão falar justamente sobre coisas que faltam, né? E aí eu não estou querendo dizer que aos homens não faltam essas coisas, mas tem a ver com a construção social desses papéis, né? Que o homem na guerra, ele é o quê? Ele é um herói, né? Ele é um corajoso, ele tem que proteger os outros, né? Enquanto as mulheres, as crianças, por exemplo, os idosos, eles vão se reportar, por exemplo, a falta de alguma coisa ou como a existência de algo, e aí eu aqui vou falar novamente das balinhas, como a questão da existência das balas, né, para Setsuko, vão fazer como se eles conseguissem voltar a uma certa normalidade, né? E aí, justamente a lata da balinha que traz a humanidade, a humanização daquele momento, que é um momento de condições extremas, né? E bem lembrado essa questão da infância que eles não estão tendo, porque eles estão numa situação de guerra. A tia deles que recebe Seita e Setsuko, a tia, ela, nesse princípio, como bem lembrado pelo professor Pablo, eles têm a família, eles acolhem, porque eles estão trazendo alimentos.
É tanto que Seita ele até troca os kimonos da mãe por arroz. Mas a comida ela vai acabando. Ela vai acabando e aí já começa a ter aquela, digamos, aquele repúdio com aqueles meninos que estão ali comendo da comida deles. E era uma situação até que, pela situação do Japão, até que dá para compreender, porque o Japão estava sendo devastado por bombardeios, a produção agrícola já estava caindo muito, porque estava em situação de guerra, estava sendo destruído o país, estava cercado. Essa questão da militar mesmo do Japão, o Japão já estava praticamente derrotado, já não tinha mais uma força naval para fazer frente contra os Estados Unidos. É tanto que na animação você pode ver nitidamente os bombardeios atacam e o Japão não responde, simplesmente aceita o ataque porque não tinha mais estrutura. Força aérea já estava praticamente destruída, não tinha recursos, e isso é bem mostrado em Otaru no Haka, pela animação, que vocês veem o tempo todo os bombardeios avançando e sem nenhum contra-ataque. É algo que já estava ocorrendo no Japão naquela situação de guerra. O país já estava realmente totalmente fragilizado. Tanto que após esse ataque de Dolittle, o Japão ele tenta empreender uma contraofensiva contra os Estados Unidos e tem uma derrota gigantesca, que foi a derrota em Midway. Perdeu 4 porta-aviões, centenas de aeronaves, pilotos experientes, e aí já começa um pequeno declínio, que aí só vai se acentuando até essa situação que é retratada nesta animação. E no decorrer dessa animação, você já vê a situação deles, é outra coisa que até acho interessante, o estúdio ele conseguiu retratar bem. No início, como começa a retratar, você vê tanto Seita como Setsuko, eles estão gordinhos, fortes, mas conforme vai passando, vocês já vão vendo eles perdendo peso. É uma coisa que os desenhistas eles pegaram bem essa imagem, demonstrando que realmente eles já estavam passando fome, já estavam sentindo aquela necessidade, que era algo que estava ocorrendo no Japão naquela situação de guerra. E os vagalumes eles estão justamente no momento em que eles vão, né, para esse abrigo antiaéreo, e eles vão ser a luz deles dentro do abrigo, né? A questão das balinhas é uma coisa muito tocante para mim particularmente, porque eles estão sem nada para comer e aquela balinha é aquilo que o Seita usa para dar aquela enganadinha, né, na irmã dele, na Setsuko, para que ela pare de gritar que tá com fome e tal. A balinha ajuda eles de certo modo. E a tristeza é muito grande de ver, por exemplo, crianças abandonadas. E aí talvez seja uma denúncia que o estúdio faz, né? Naquele momento, quantas crianças não foram abandonadas e ficaram aí no meio da rua, na miséria que o Japão acabou entrando logo após o final da Segunda Guerra Mundial. Eu não vou contar o final, vamos deixar em aberto, né? Tanto que é retratado, né? Diga. Só lembrando esse trechozinho, no início lá, na estação tem várias crianças realmente. Uhum. Tanto que o zelador ele mexe em Seita, que já está morto, ele vai para o outro e diz: esse aqui se foi também. E tem várias outras crianças. Ou seja, é algo que realmente, Pablo, é essa situação mesmo, que eu acho que eles tentam retratar. E é aquela coisa da relação que eles estabelecem entre eles, né? Porque quando a família deles se vai, ficam eles dois, né? Porque a mãe morre e o pai, vou adiantar esse spoiler, o pai ele não responde nenhuma carta, então pressupõe-se que ele morreu também. Então eles sozinhos no mundo, né? Diante de todas aquelas dificuldades, o Seita teve que amadurecer e ser o novo pai da irmãzinha, diante daquela atrocidade toda. Eu lembro do conceito do Hobsbawm, né? Guerra total, né? É a guerra total, e aí como a exceção se torna uma regra, né? O não olhar para o outro, a gente pode pensar a questão da Hannah Arendt também, né? A banalidade do mal, né? Como não ver essas crianças, como não ver que elas estão com fome, né, que elas estão com sede, que elas estão necessitadas, né? Como isso faz parte desse contexto, que é um contexto de guerra mesmo, guerra total, mas também de pensar, né,
que humanidade foi essa, né? Que deixou de ver essas crianças como pessoas que precisavam ser protegidas e se tornaram um estorvo, né? Como o caso para a tia, que se tornaram mais um que morreu lá na rodoviária, por exemplo. Pois é, alguns sobreviventes do bombardeio de Tóquio falaram um pouco sobre isso numa reportagem especial lá da Deutsche Welle. Tem um que é o Haruyo Nihei, ele tinha 8 anos quando Tóquio foi bombardeada, né, pelos norte-americanos, e segundo o relato que ele diz, ela foi dormir, né, Haruyo Nihei é uma mulher, ela foi dormir e acordou às 10h30 com as sirenes antibomba tocando, e aí ela lembra que o pai olhou pela janela, mas não parecia muito preocupado, aí ela voltou a dormir. Pouco tempo depois, o pai dela voltou correndo, mandando levantar todo mundo, porque o ataque daquela noite seria diferente. E realmente o ataque foi muito maior. A Tóquio estava com o céu todo vermelho, e isso não é bom sinal, né? A família dela se refugiou num abrigo antibombas, que também é retratado lá em Otaru no Haka, o túmulo dos vagalumes. E aí, logo depois que os sons eles começaram a ficar muito fortes, muito altos, enfim, eles decidiram cair fora dali do abrigo. Quando eles saíram do abrigo, tudo era fogo. As roupas queimando, os destroços caídos pelas ruas, tudo pegando fogo, um rio de fogo. E ela conta o seguinte: eu me lembro de ver famílias como nós segurando uns nas mãos dos outros e correndo através do fogo. Eu vi um bebê pegando fogo nas costas da mãe. Vi crianças pegando fogo, mas elas não paravam de correr. Os relatos são devastadores, né? Enfim. Bom, gente, a gente tá na reta final aqui, mas claro, vocês podem fazer aí suas considerações finais. E é isso aí, gente. É importante a gente investir, né, em outras leituras vindas de outros locais, né, sobre, às vezes, eventos, processos que a gente conhece aqui, né, como, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. É um dos temas que os alunos mais gostam, que as pessoas mais gostam, só que a gente costuma consumir produções que vêm do mesmo lugar, né? Que é o lugar do Ocidente, e aí tem o Otaru no Haka, que é para todos os públicos, na verdade, né? Que consegue fazer essa ponte sobre uma história que ainda a gente não conhece, né, direito, né? Como diria Chimamanda, né? A gente ainda tem quase uma história única sobre a Segunda Guerra Mundial. É bem lembrado essa questão de vermos a história pelos dois lados, porque a gente vê realmente só pelo lado ocidental, o lado norte-americano, principalmente norte-americano. Muitas vezes até parece que os Estados Unidos venceu a Segunda Guerra Mundial sozinho, esquece dos esforços da União Soviética, por exemplo. E quando vamos pesquisar sobre essas questões, como por exemplo ocorreu com os bombardeios incendiários no Japão, que são retratados em Otaru no Haka, ou que ocorreram na Alemanha, nós vemos os retratos de pessoas que muitas vezes não estavam colaborando em nada com a guerra, mas acabaram sendo vítimas. Então, como eu disse no início, os bombardeios incendiários do Japão e da Alemanha até hoje são muito criticados, porque muitas vezes eram bombardeios contra cidades que diziam, não, um bombardeio concentrado nas instalações industriais, estaleiros. Pronto, resolvia. Não tinha necessidade de destruir toda a cidade com a população civil. Aí até hoje ainda existem essas críticas. Eu até mesmo retratei isso num correspondente de guerra sobre as ofensivas na Alemanha. Um episódio até que o pessoal escutou bastante. Eu tento retratar exatamente essa questão de uma perspectiva mais pelo lado alemão, no caso dos bombardeios contra a Alemanha. E só para uma dicasinha, leiam o último trem de Hiroshima e Gens Pés Descalços. São duas referências muito tocantes e importantes sobre essa fase final da guerra no Japão. Agora diga, é filme, é anime? Fale para o ouvinte. Gens Pés Descalços é um mangá. Tem um mangá
E O Último Trem de Hiroshima é um livro. É um livro que até serviu como base para um documentário da BBC de Londres. Esse Último Trem de Hiroshima, ele retrata a visão norte-americana dos pilotos e tripulantes dos 2 bombardeios de Hiroshima e Nagasaki e também das populações afetadas, a população de Hiroshima e a população de Nagasaki. E até visões bem interessantes para você acompanhar, que a gente pode até futuramente, né, falar sobre os bombardeios, né, de Hiroshima e Nagasaki. Mas aí, se vocês quiserem, vão lá nas nossas redes sociais e deixem um comentário. Minipédia, bomba atômica de Hiroshima, de Nagasaki. E aí a gente pode anotar. E aí, Joyce, o filme é anotações. recomendado para menores? Eu creio que sim. Não, é assim, tem mais a questão da emotividade, né, envolvida no processo. Eu acho que é um filme mais emotivo do que um... Você gostou? Você sugeriria pra galera? Eu sugeriria, e é um plano eu passar para os meus alunos. Eu acho que consegue fazer uma representação muito boa. É altamente recomendado para todos os públicos. Beleza, e é com essas palavras que nós chegamos ao final da Minipédia. Um grande abraço e tchau, tchau. Tchau, gente. Até mais. Valeu, gente. Até mais.